hoje no Pura Vida eu estou recebendo o Ivan Melo. O Ivan Melo, ele é consultor na área ambiental. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. E eu queria aproveitar o seu conhecimento e as suas dicas, Ivan, porque é o seguinte, você falou uma coisa que é importantíssima e que eu acho que muita gente não pensa, porque não sabe, na hora de separar. Aquela tampinha de alumínio do iogurte, se ela for com um pouco de iogurte, já é Então, assim, entenda uma coisa, a gente tem uma leitura daquela história do metal, do vidro, do papel, do plástico e do orgânico. Mas assim, o básico da separação é o seguinte, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado. O que quero dizer com isso? O que pode ser reciclado? São plásticos, vidros, metais, todo o material, papel limpo, tá? Guardanapo que eu usei na boca, o papel do banheiro não é para essa nem função. Fralda descartável. Nem fralda descartável não vai ser usado. Então, esse material poderia já ser sozinho, separado num saco. Tá? Porque, de qualquer maneira, em algum processo, algum momento, pode sim, apesar de não haver essa sistematização clara de coleta, mas na prática, assim, a gente pode pôr isso em prática. Não custa, é muito simples. A gente facilita até a vida dos catadores informais. Aí, cautelinhas simples, que vão ser trabalhadas e vocês vão começar a ter essa informação logo logo. É aquela história, tirei o iogurte, passo uma aguinha e ponho aquele alumínio dentro do saco de reciclado. O potinho do iogurte, posso passar uma água e jogar no saco de reciclado, porque esse material está limpo para ser reciclado. A garrafa PET. Agora, por exemplo, eu pego um iogurte, um copinho de iogurte, ele é plástico, mas ele está com aquele resto de iogurte. Eu jogo no meu reciclado, aquele iogurte vai contaminar todo o papel que está lá dentro. Ou seja, eu passo de um saco onde haveria um reciclável, ou um material reciclável, que poderia ser feito uma coleta seletiva, e transformam ele num material contaminado que não vai poder ser usado. É muito importante você falar isso, é muito importante a gente frisar, porque são atitudes muito simples. E muito mais fácil, não precisa separar o vidro do metal, do papel, é um saco com essas coisas juntas. Porque quando você chega num local de separação, você tem processos ou manuais, que são pessoas que vão ter uma grande esteira, elas catam as coisas físicas. Então cada pessoa, dentro de uma esteira, às vezes você pega uma cooperativa, tem 30 pessoas num espaço de uns 15 metros de cooperativa, catando. Então uma vai pegar só a tampinha da garrafa de água, a tampinha, que é um material plástico de uma densidade importante. Outro vai pegar só a garrafa de água, outro vai pegar só papel, outro vai pegar só alumínio. E aí aí tem sacos, chegam a ter, por exemplo, 85 componentes separáveis dentro de uma coleta seletiva. Lá é tudo separado. Existem outros processos que estão sendo trazidos para o Brasil, processos que são praticados principalmente na Europa, de processos de mecanização da separação, que não retira a mão de obra das pessoas, porque na verdade vai ter que ter sempre essas pessoas que estão na coleta, no trabalho da cooperativa, fisicamente fazendo certos processos de separação. Mas a gente realmente pode começar a fazer isso, pode começar a fazer essa separação, pode começar e a partir daí o poder público começar a efetivamente criar os mecanismos de educação ambiental com os jovens e com as crianças, porque a gente fala, são eles que vão fazer a mudança daqui para frente. É verdade. É claro, então, se eu mudo um jovem e mudo uma criança, a gente estuda muito essa parte de primeira infância, por exemplo, tudo que eu entrego para uma criança de 0 a 6 anos, ela leva para o resto da vida. Já fica, já incorpora, né? Incorpora no seu comportamento, na sua maneira de agir, e não só o aspecto externo, mas o aspecto moral mesmo, ela percebe aquilo. E isso é a vantagem que nós temos hoje, de certa maneira. Conforme isso vai acontecendo, você vai tendo cidadãos mais conscientes, e aí eles começam também a fazer seu papel, mas também cobrar o poder público para que se façam as alterações. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, quer dizer, além da atuação de contribuir, né? É cobrar. É cobrar, é saber que você é cidadão, que você tem direito, que a cidade em que as pessoas jogam lixo na rua, na verdade, ela é a sua cidade, é o seu espaço, é onde você mora, né? Então não é só a sua casa que você tem que cuidar, você tem que cuidar de todo o espaço onde você mora, porque todos nós estamos no mesmo planeta, quer dizer, essa é a nossa grande casa. E outra coisa, a gente também tem o direito
como cidadão, de fiscalizar também. Exatamente. Então vamos começar a olhar, meu vizinho está jogando coisa, pô, conversa, não precisa ser agressivo, né? Claro. A gente começa a fazer que as coisas aconteçam, começa a fazer que funcione, porque, na verdade, a gente é responsável, e se não for responsável, é corresponsável por tudo que tem que ser feito. É isso aí. É lógico que o poder público tem que ajudar. Claro. E muito! Muito. Estamos de volta com o programa Pura Vida, nessa sexta-feira aqui na AltV. Hoje eu estou batendo um papo delicioso com o meu amigo Ivan Mello. O Ivan, que é consultor na área ambiental, e a gente está conversando aqui sobre a questão do lixo, que é um problema seríssimo na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Até porque, né, Ivan, as pessoas às vezes acham assim: ah, mas a pessoa é ambientalista, a pessoa trata de questões relativas à defesa do meio ambiente e tal, como se isso fosse um assunto isolado, distante. Na verdade, a gente se acostumou muito em achar que a nossa ação é aquele nosso arroz com feijão de casa, aquele nosso cotidiano, a nossa rotina, e o resto é responsabilidade ou do governo ou de alguém, entendeu? Só que, na verdade, exatamente o que a gente conversou, só com a conscientização e com a cobrança e fiscalização é que você começa a fazer que as coisas aconteçam. Claro. Uma coisa que a gente estava outro dia comentando é que você hoje tem dentro da nossa situação do orçamento aqui dentro do município de São Paulo, por exemplo, já uma verba para a educação ambiental. Tá? Que tá, tem isso, tem no orçamento do município, uma Só verba que para a educação. Essa verba ela foi deslocada por um tempo e não foi locada para o agente para ser feito. E eu acredito que nesse momento agora, com essa mudança toda que a gente está vendo, que vai acontecer a partir dessa semana, a gente começa a repor essa conversa na mesa, porque é importante, repito, que a gente leve alguns processos que são simples, como você comentou, de percepção da nossa responsabilidade, mais do que isso, saber o que fazer. Porque justamente, a gente sem informação a gente não faz nada. Sabe, o mecanismo é o seguinte: a gente tem que ter a informação. Da informação sendo recebida, a gente poder se sensibilizar por uma causa. Claro. E daí, da sensibilização, partir para a mobilização. E a cobrança depois, né, de resultado. Cobrança futura. Claro. Então, esse processo, agora que a gente percebe da informação, já todo mundo não tem mais que falar que não sabe. Sabe? Infelizmente, vocês são responsáveis, sim. É verdade. E o que é importante colocar aqui é assim: a gente não está falando de um problema unicamente ambiental. A gente está falando de um problema muito sério do seu ponto de vista social e econômico. Claro. Né? Então, se você persistir, conseguir entender que esses três aspectos, eles estão diretamente ligados, então a questão ambiental, social, econômica, e eu vou um pouco mais além, é uma questão de saúde pública também. Com certeza. O que acontece é que a gente tem que começar a perceber as ações como ações intersecretariais. Exatamente. Ou intersetoriais. Mas assim, a responsabilidade por toda a ação, ela depende de mais atores. Então, falar que vai ser a Secretaria do Meio Ambiente ou a Limpurb, não, tem que ser uma coisa, porque vai ter que falar em educação ambiental, vai envolver quem? É transversal, né? A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, a conscientização, por exemplo, de um trote solidário, onde você pega os jovens que estão entrando na faculdade, ao invés de pintar o cara de roxo, leva ele para uma escola para disseminar conhecimento. Exatamente. São processos transversais que vão somando, e nessa soma você vai conseguindo fazer e cumprir com as brechas, que não adianta a gente jogar toda a culpa de novo no poder público, mas existem brechas que elas são sim cobertas pelo terceiro setor, claro, naturalmente. Lógico. Aliás, hoje, o terceiro setor nasceu disso, né? Dessa brecha que... Hoje, se nós não tivéssemos o terceiro setor ativo como ele é, a gente estaria numa guerra civil naturalmente. Nossa, então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de social, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, e aí sim fala do poder público. Claro. Quer dizer, é tudo junto. E, repito, vamos para a nossa corresponsabilidade, porque tendo as leis que também responsabilizem as empresas, tendo as leis que também façam que, por exemplo, a prefeitura faça a coleta seletiva de uma maneira efetiva, eficaz, ou seja, eficiente mesmo, a gente vai conseguir fazer uma mudança radical de uma maneira relativamente simples e que vai colher frutos, porque
a gente percebe que as pessoas estão sensibilizadas, e falar de 1% de reciclagem é ridículo. É verdade.